Olá, bem-vindo ao vídeo sobre o F-35 e seu destaque. Como os custos estão explodindo e o avião se torna inacessível para mais países, mas eu quero principalmente falar sobre o retorno de experiência de todos os países que tiveram a oportunidade de operar o avião há mais de uma década para alguns. E como? Os países que cometeram o erro de efetuar a compra poderiam hoje evitar entrar nessa catástrofe anunciada? O que é o F-35 que impactará o orçamento deles F-35? Vamos lá, voltamos ao nosso vídeo. Vamos falar novamente sobre o F-35 e primeiro, sobre a maneira como ele foi se impondo progressivamente em todos os países. O primeiro, obviamente, é o Reino Unido, que é o único parceiro de nível 1, já que eles precisavam desenvolver um avião de decolagem curta e pouso vertical para substituir o Harrier, que era um avião britânico que equipava. Todos os países ocidentais precisavam de uma aeronave capaz de decolar de porta-aviões sem catapulta. Para os ingleses, não havia opção. Eram realmente eles que traziam uma tecnologia indispensável para a própria aviação deles, mas também para todos os outros clientes do mundo. E é por isso que eles são monopolistas e não há escolha. Todos os países que têm porta-aviões dessa categoria tiveram que comprar o F-35. Em 2007, os Países Baixos tiveram uma avaliação com 700 critérios. Prepare-se, o Rafale F4 vence o F-35 na competição. Mas o que acontecerá? O governo holandês vai impor sua escolha pelo F-35 para comprar o avião depois. E isso? Vazamentos de documentos internos da Holanda confirmaram a superioridade do Rafale sobre o F-35. Segundo os critérios de avaliação da Holanda, estes são os elementos mostrados na tela. Em 2008, houve várias compras. Primeiro, temos a Noruega, e aí descobrimos que, na verdade, os noruegueses queriam comprar o Gripen. A pressão diplomática dos Estados Unidos da América foi tão grande que eles acabaram cedendo e comprando o F-35 mesmo sem querer. Isso sabemos, graças ao Wikileaks, onde as trocas diplomáticas americanas mostram até onde vai. Eles conseguiram pressionar para fazer a Noruega mudar de decisão, mesmo que eles não devessem comprar esse avião. Depois temos a Austrália, onde a compra é puramente política. Dois ex-chefes do Estado-Maior da Força Aérea confirmaram que o avião não atendia às necessidades do país. Não é possível ver como ele teria vencido as competições. Se até os chefes do Estado-Maior da Força Aérea dizem que o avião não atende às necessidades, com a questão dos submarinos, os australianos já estão acostumados a serem enganados e pressionados pelos americanos, mesmo contra seus interesses. Depois vem a Itália, que também precisa de um avião capaz de decolar de porta-aviões sem muita opção. Em 2010 temos Israel, país muito submisso aos Estados Unidos. No fim, eles não têm escolha, assim como Japão, Coreia do Sul, exceto Israel. Mesmo assim, desenvolveram seu próprio sistema e integram parte da aviônica. Eles também têm um software de preparação de missões que não vai para os Estados Unidos. É o único país que é realmente soberano no uso do F-35. Para o Japão, eles precisam disso, pois também possuem uma versão naval, mantendo o monopólio do F-35. E para a Coreia do Sul ali, é tanta submissão, eu lembro vocês, e recomendo meu vídeo em que falo do Rafale. O Rafale ganhou a competição na Coreia do Sul em 2003. Mas os americanos torceram o braço da Coreia do Sul para impor o seu F-35. Então, mais uma vez, a Coreia do Sul não comprou o avião que eles tinham escolhido, que eles consideraram adequado às suas necessidades locais. Em 2016 temos a Dinamarca, e justamente isso vai gerar uma grande polêmica no país, já que o governo é acusado de ter superestimado o desempenho do F-35. Além de reduzirem os custos estimados de operação em 2016, eles aumentaram ainda mais depois. O que fez com que o parlamento conseguisse obter a publicação do relatório de avaliação, mas o relatório de avaliação acabou sendo classificado como confidencial, com tantos elementos, que foi tão censurado que não houve possibilidade real de saber se eles tinham manipulado ou não a avaliação. Mas há poucas dúvidas, mesmo no meio militar, sabendo que hoje, do ponto de vista diplomático, eles compraram um avião de um país que ameaça militarmente uma parte do seu território. Com a Groenlândia, obviamente. Isso não agrada a todos. Em 2018 foi a Bélgica, mas a Bélgica depois teve uma sequência que mostra que a escolha do F-35 já tinha sido feita desde 2015. Foi uma competição falsa criada, trazendo outros concorrentes como o Rafale. Foi só para tentar baixar o preço do F-35, mas na realidade a escolha já tinha sido feita. Em 2020 foi a Polônia, país totalmente submisso aos Estados Unidos da América, realizam compra direta de mão em mão dos fornecedores sem licitação ou concorrência, nem tentam reduzir os preços e já vão direto.
Na licitação de 2021, a Suíça destaca-se pelos importantes critérios de soberania. Quase todos achavam que o Rafale venceria. Na época, né, eu trabalhava na Air et Cosmos. Tínhamos recebido, por parte da indústria francesa, a confirmação de que o Rafale tinha vencido a competição na Suíça. Curiosamente, a visita de Joe Biden ao local atrasou os resultados por semanas e, de repente, o F-35 venceu a competição. Para um avião, lembro, que era suposto ser principalmente voltado para a proteção do espaço aéreo suíço, eles destroem um avião feito para voar baixo em nosso território. Muito contestado. Se quiserem bombardear Lyon, os suíços podem fazer isso. Então, ninguém acredita que o avião seja adequado, mas principalmente que seja o mais barato, porque é isso que eles afirmam. O F-35 era o mais barato, inclusive em comparação com o F-18, e a gente sabe que o F-18, quando era vendido tradicionalmente para os americanos, a gente conhece o custo de venda do F-18 e o custo de venda do F-35. Dizer que o F-35 era mais barato que o Rafale, tudo bem. Mas mais barato que o F-18, sabemos que isso era mentira. Depois os Emirados também fizeram essa escolha em 2021. Só que eles descobrem, por causa dos israelenses, que estavam preocupados com esse avião estar nas mãos deles. Ele descobre que os americanos podem reduzir as capacidades de furtividade da aeronave e, portanto, isso leva os Emirados a cancelar. Só eles adoeceram nessa área. Eles cancelaram o contrato do F-35 e optaram pelo Rafale F-4, com o qual estão muito satisfeitos atualmente. Depois, temos a Finlândia, no mesmo ano, que fará inicialmente uma análise técnica correta, destacando a guerra eletrônica ofensiva. É importante dizer que este provavelmente é o avião de competição mais eficiente. Por outro lado, os finlandeses seguiram acreditando nos anúncios americanos e da Lockheed Martin sobre o custo operacional do avião. Isso acabará tornando-o inviável para o orçamento do Estado e do exército finlandês. Em 2022, a Alemanha se destaca por abrigar bombas atômicas americanas da OTAN. Eles precisavam renovar sua frota e queriam comprar o F-18. E quando os americanos viram que os alemães iam escolher o F-18 para poderem transportar suas bombas atômicas, o que eles fizeram? Eles removeram o F-18 aviões que transportavam a bomba atômica B-61. Assim, sem escolha, os alemães foram obrigados a comprar o F-35, mesmo contra a vontade. Lá também. Depois vem o Canadá, que é uma piada. A escolha em 2022 ocorreu, mas o F-35 já havia sido selecionado sem disputa em 2010, só que tinham surgido custos extras que foram descobertos e que tinham sido escondidos pelo governo para fazer o avião ser aceito. Então, uma nova competição foi lançada em 2015. O governo liberal da época afirmou que o 35 não poderia competir, já que o avião não atende às necessidades do Canadá e de qualquer forma é mais caro. Só que há pressões de Washington que acabam fazendo com que o avião volte para a competição e também a colocar critérios de avaliação tão direcionados que todos os concorrentes internacionais, todos os concorrentes do F-35 se retiram. O Rafale, né, o Eurofighter, e só resta o Gripen contra o F-35, que obviamente vai vencer. Em 2023 é a República Tcheca, lá também, sem avaliação, orçamento ultralimitado para o país. Por isso compram só 24 aviões, insuficientes para defender seu território, para garantir a manutenção, o treinamento, a defesa aérea, as possíveis missões e projeções externas, ou seja, a vida. Tão caro que não compram o suficiente, mas ainda assim passa tranquilo. Decisão do governo sem concorrência. Em 2024 temos a Grécia. Um caso particular. Eles teoricamente enfrentam um sistema de defesa aérea S-400 operado pela Turquia e de origem russa. No início era para comprar o F-35 para enfrentar. Eles percebem com a Ucrânia que o F-35 não é essencial para destruir a defesa aérea inimiga. Mesmo assim, vão comprar cerca de 20 F-35 para completar a frota de Rafale. Apesar disso, segundo suas próprias avaliações, o Rafale teria sido suficiente. E então eles acabaram comprando os dois aviões, já que tinham se comprometido com esse caminho. Mas ainda assim é uma decisão forte por parte dos políticos. E também temos 2024, a Romênia que compra o avião. Romênia, já vemos a dificuldade que países, digamos, ricos como a Noruega, a Suíça, enfrentam. E a Romênia também está comprando o F-35. É mais uma escolha política, sem avaliação, competição ou pressão sobre custos. Para superar o impacto da guerra na Ucrânia, eles quiseram agir muito rápido, e por isso não estão realmente. Oferecer mais perspectiva e distanciamento. Depois eles compraram esse avião que, como veremos, trará muitos problemas. Mas então, você vê de forma geral o F-35? Ele se destacou em vários países mesmo sem ser o avião favorito de militares, técnicos ou usuários.
mas ele foi imposto muitas vezes por governos locais. Então, se às vezes é simplesmente porque esses países são tão submissos, seja o Japão, Israel, a Polônia, ou então por pressões diplomáticas, como aconteceu com a Noruega. Às vezes são imposições do governo, como na Bélgica, Países Baixos, Grécia, Austrália e provavelmente Suíça. E às vezes é simplesmente porque o avião tem monopólio sobre a decolagem curta e o pouso vertical, como na Grã-Bretanha, Itália ou Japão. Mas em todos esses países já temos um retorno de experiência. Podemos afirmar isso encarando quem ainda compra o F-35. Os orçamentos não são respeitados e estouram. E agora, vou lhes dar alguns números, certamente há outros, mas alguns números que, na minha opinião, são os mais significativos. Primeiro, a Noruega. O relatório oficial aponta um custo extra de 16,5 bilhões de euros para operar o avião. No Reino Unido, o custo aumentou. Atenção, segurem-se, de 18 para 71 bilhões de libras, segundo o National Audit Office. Na Austrália, gastaram de 30 para 43 bilhões de dólares por um avião, 25% a menos do que o previsto. E, portanto, ele não pode cumprir seu contrato operacional. No Japão, os primeiros aviões entregues custaram 50% a mais. Na Holanda, custos extras levaram o parlamento a cancelar a compra. Em 2010, o governo impôs sua escolha. Depois, em 2013, o Tribunal de Contas revelou um aumento de 70% no custo do avião, o que forçou a redução da frota. E ao invés de ter os 85 aparelhos que eram inicialmente desejados, a frota ficou tão pequena para caber no orçamento que eles nem podiam mais cumprir seus compromissos no âmbito da OTAN, em termos de frota aérea. E então, o que eles fizeram? Eles tiveram que colocar mais dinheiro. Eles terão 52 aviões que custarão mais do que os 85 previstos inicialmente. Isso é para os países que já operam o F-35 hoje e que ainda vão ter muitas surpresas. Há ainda países sem o F-35 que já enfrentam más surpresas. Por exemplo, os suíços que acreditavam que iam assinar um contrato com preço fixo. Como é que, por um segundo, alguém pode acreditar que o governo tinha aceitado essa proposta? Um contrato de preço fixo para um avião cujos equipamentos ainda não estão definidos, o F-35 definitivo, os equipamentos não são conhecidos, ele ainda não terminou de ser avaliado, eles ainda não terminaram de validar o radar, eles não sabem quais serão os equipamentos. Enfim, faltam muitas coisas para o resfriamento. Então, fazer a população acreditar que seria um contrato de preço fixo. Seu governo enganou vocês, suíços. Recomendo essa ótima análise do meu amigo Bruno, da Bruno Aviação. Recomendo também o canal dele, que deixarei nos comentários. Neste vídeo, ele analisou todos os relatórios técnicos do F-35 americano e há vídeos específicos sobre a Suíça. Quem gosta do tema vai adorar. E agora vocês têm a Suíça, que está sendo obrigada pelos Estados Unidos a pagar uma sobretaxa de 1,2 bilhões de francos. Só isso. As desculpas eram falsas e ninguém acreditava. O problema é que, com isso, sai do orçamento previsto. Então, assim que ultrapassa 10% do orçamento inicial, pode haver nova votação neste outono, mas como o governo da Suíça quer impor o avião, não haverá votação. Apesar, aliás, do referendo que deveria ter acontecido e que o governo se recusou a realizar. E então, eles estão se fazendo essas perguntas. De diminuir ainda mais a já pequena frota de F-35 para um avião que não voa tanto quanto eles gostariam, só para ficar dentro do orçamento previsto, é simplesmente absurdo. Você também tem o Canadá que ainda não recebeu esses aviões. E atenção, subimos de 29,3 para 73,9 bilhões de dólares canadenses previstos, de 23 para 73,9. Tudo bem comprar o F-35, funciona sem problema. E os canadenses ainda não receberam o primeiro avião. E eu nem vou entrar nos pequenos detalhes, como a Bélgica e a Alemanha, que têm infraestruturas adicionais além do que estava previsto inicialmente, que vão custar 300 milhões de euros para a Bélgica e 645 milhões para a Alemanha. Só para as infraestruturas, para que sejam adaptadas, para integrar, aceitar o F-35, isso é simplesmente absurdo. Tudo isso são custos extras. Antes de operar o avião, quanto ele realmente vai custar? Eu lembro vocês do que diziam os Estados Unidos, não só clientes, mas o próprio país e o programa total do F-35. Ele originalmente estava em 1 trilhão de dólares. Para comprar 2.860 aviões, passou para mais de 2 trilhões para comprar.
São só 2.456 aviões, ou seja, 400 a menos por um preço 2 vezes maior. E o que diz o Tribunal de Contas? Ela afirma que, como o avião sempre custa 42 mil dólares por hora e nunca alcançará o custo operacional prometido, ele nunca será sustentável para os Estados Unidos. Então, quando você tem os Estados Unidos, a Noruega, a Suíça, países ricos, os Países Baixos, dizem que o F-35 é caro demais para nós? Por outro lado, há a Romênia, Finlândia, República Tcheca e rumores até no Marrocos. Como esses países confiam que o avião será viável para sua aviação? Como podemos acreditar que os responsáveis militares desses países fizeram essa escolha? Mas a melhor de todas foi quando os alemães nos deram esse presente, já que o contrato secreto alemão vazou. O jornal Stern analisou o caso e identificou 4 pontos principais. Vou lê-los para vocês. O governo americano se reserva o direito de suspender ou cancelar, total ou parcialmente, o fornecimento de serviços associados aos aviões. Basicamente, eles param de voar. A Alemanha deve pré-declarar cada missão aos Estados Unidos antes da execução. Os dados de uso dos aviões, como telemetria, configurações de emissões e sensores, devem ser enviados para a nuvem americana Amazon Web Services, acessível às autoridades dos Estados Unidos da América, e os alemães não têm permissão para inspecionar o código de computador embarcado no avião. Nem seus softwares, nem mesmo para encontrar os softwares espiões que os americanos colocaram dentro e para os quais eles já fizeram investimentos importantes. Para evitar que informações sejam enviadas sem o consentimento do usuário. Isso é absurdo. Aqui tratamos de um contrato com a Alemanha. Se acha que Bélgica, Países Baixos ou Canadá são mais favorecidos, está enganado. Só os Emirados entenderam. Não é soberano, então não é um avião para mim. Você acredita que os militares do seu país que querem te defender teriam escolhido esse avião sabendo de tudo? Ou será que eles foram pressionados pelo governo com custos extras que são absolutamente colossais? Então, a questão é, o que fazemos agora? Agora que vocês foram obrigados a aceitar essa escolha anti-defesa, anti-soberania e anti-econômica. Não há 50 opções. Ainda não é tarde para cancelar. Ainda não é tarde para voltar atrás. Olhem para aviões como o Rafale, como o Gripen, o Brasil, que comprou o Gripen, o Rafale que foi comprado pela Índia, após competição oficial. Após eliminar todos os concorrentes, os custos são controlados em 20 mil euros por hora de voo. Eles estão satisfeitos, eles dizem isso, eles expressam, o Egito está satisfeito. Eles compraram mais, mesmo que isso não estivesse previsto originalmente. O bom retorno de experiência faz com que outros países, como a Indonésia, escolham esse avião. Os Emirados escolheram esse avião porque países como França ou Suécia respeitam contratos. São realmente exportações que funcionam bem. Os países compradores estão satisfeitos. É possível repetir o processo ou desistir, caso não seja possível desistir de toda a frota. No Canadá, se cancelarem todo o programa de compra dos 88 aviões, isso custará 10 bilhões de dólares a eles, incluindo justamente o custo da perda de vários milhares de empregos que estão ligados à indústria que participou do programa. Na Suíça, dizem que perderiam 700 milhões de francos se desistissem do avião. Não estou dizendo para desistir da frota. E se o Canadá, que precisa de 88 aviões, comprar só 36 agora e depois adquirir cerca de 50 adaptados às suas necessidades? Com um longo alcance, que não precisa ser furtivo quando vai fazer interceptação, vai sair infinitamente mais barato cancelar esses contratos de hoje. Sim, perder alguns bilhões agora, mas economizar dezenas nos próximos 50 anos. E se fosse a Bélgica ou a Suíça? Hoje, eles se limitam a uma dúzia de aviões, que é a frota de F-35, que será comprada por Singapura. Então é viável ter uma frota pequena assim. E o resto? Ele compensa comprando 20, 30 Gripen. Se você quiser Rafale, eu fico feliz pelo Rafale, comprando mais uns 20 de outros aviões. Aí, você faz economia sim, vai perder alguns bilhões de imediato, mas vai economizar muito dinheiro ao longo de várias décadas. Depois, um ótimo exemplo é a Grécia. O que a Grécia fez? Ainda assim, ela comprou 20 F-35 que muitos militares gregos hoje consideram dispensáveis, mas a compra foi feita. Cerca de 20 e o restante são Rafale. É um avião que faz tudo melhor do que o F-35 e custa metade do preço.
mas de 2 vezes mais barato para operar, com custos controlados, com soberania garantida, então não há dúvida a se fazer. Não se deixem enganar. Quando vejo que a Bélgica acabou de anunciar que vai encomendar mais 11 aviões, por que eles estão comprando mais? Como o avião voa mal e pouco, precisam comprar mais para cumprir o contrato, o que é inaceitável. Não aceitem a pressão de um governo que não compreende o que está em jogo. Militares não aceitem essa situação. É absolutamente necessário ser capaz de se levantar, de enfrentar, de resistir, de criar uma polêmica midiática contra esses governos que querem impor escolhas a eles, escolhas que são impostas pelos Estados Unidos. E depois, quando vemos o que os Estados Unidos fazem conosco, com as taxas alfandegárias para o Canadá, para a Europa, não podemos continuar sorrindo e sendo espancados como uma criança que apanha e continua idolatrando quem a agride. Isso não é aceitável. Hoje temos uma janela de oportunidade curta, de 1 a 2 anos. Mas se a escolha não for feita agora, será tarde demais e ficaremos bloqueados por anos. Com um avião que é pior do que o previsto, mais caro do que o previsto, e uma submissão eterna aos Estados Unidos. E eles conseguiram. O que eles querem é destruir a indústria dos países ao redor deles para que fiquemos para sempre dependentes dos Estados Unidos. Então façam a escolha rapidamente. Agora ainda é tempo de tomar as rédeas pela soberania dos seus países e pela soberania industrial e para o bem da sua defesa. Já falei, o F-35 deveria ser a base da defesa de todos os nossos países. Temos uma grande escoliose no aspecto técnico, e eu volto a indicar para vocês os vídeos que vou deixar nos comentários deste vídeo. Porque a gente já estudou muito esse assunto no passado. Obrigado ao SEB pela ajuda na preparação do material. Todos os links estão disponíveis para conferir o que falei hoje. Preparem-se, os próximos anos na aviação militar serão difíceis. Até breve.